Olá, alunos do YouTube, que é o professor André de Física. Hoje trazendo no meu canal do YouTube a minha primeira aula, tá? Eu escolhi para a primeira aula o assunto de hidrostática e o conteúdo de densidade e massa específica. Bom, pessoal, por que eu escolhi esse conteúdo aqui, densidade e massa específica? Porque ele está sempre presente nas provas do Enem. Em todas as provas do Enem cai densidade, tá bom? Alguma coisa envolvendo densidade. Porque densidade, pessoal, é um assunto diretamente relacionado com física e com química e também com biologia, tá? E também é uma coisa do nosso dia a dia. Eu acho que todo mundo tem noção de quando um objeto é mais denso ou menos denso, né? Aí eu coloquei uma tabelinha aqui pra gente, então, a gente ver as densidades de alguns elementos, né? Por exemplo, assim, a água. A densidade da água é 1 e a densidade do nosso corpo humano, a densidade média, alguns têm mais, outros têm um pouquinho menos, é 1,07. Então a gente é mais denso do que a água. O que a gente tem que ter noção? Que tudo que é mais denso vai para baixo, tá bom? Então se eu pular na água, num lugar muito fundo, pessoal, e eu não sei nadar e não sei boiar, eu vou ir pro fundo porque eu sou mais denso. Então o que a gente tem que lembrar da densidade? Que tudo que é mais denso vai para baixo, afunda, desce. E tudo que é menos denso sobe. Preciso que vocês saibam isso. Acho que todo mundo sabe, tá? E assim, ó, então como é que tem gente que consegue boiar na água, como eu falei agora? Eu sei boiar na água, tá? Eu não, se eu pular na água, se eu quiser, eu não fico nadando, eu fico boiando. Como é que eu faço isso? A explicação está na nossa equação de densidade aqui, ó. A densidade de um corpo, tá? É a relação entre a massa e o volume do corpo, tá? Então, se eu quero alterar minha densidade, eu posso mexer na minha massa e no meu volume. Quando eu pulo na água, não tem como mexer na minha massa, eu não vou conseguir emagrecer quando eu pulo na água, mas eu consigo mexer no meu volume. Vocês concordam comigo que quem boia na água, ele estufa o peito, ele respira com o pulmão cheio de ar, e só usa uma parcela do pulmão e fica com o peito estufado. Então quem fica boiando na água, eu tendo a aumentar, eu tendo a estufar o peito, eu tendo a manter mais ar no pulmão e consequentemente eu vou ter um volume maior. E tendo um volume maior, eu tenho densidade menor. Se eu conseguir ficar com a densidade menor do que 1, eu vou ir para cima. Eu vou subir, vou ficar menos denso do que a água. E aí eu vou ficar boiando. Me entenderam? Então tudo que é menos denso fica em cima e tudo que é mais denso vai para baixo. Se eu pular na água e não souber nadar, né, e ficar nervoso e não conseguir estufar o peito, não conseguir aumentar meu volume, eu vou afundar. E se eu conseguir aumentar meu volume, eu vou diminuir minha densidade e vou conseguir flutuar na água. Tá? Então assim, ó, aqui eu trouxe uma que eu quero que vocês olhem, ó. Toda vez que eu tenho massa igual, se eu tiver maior volume, eu vou ter o quê? Menor densidade. Isso aqui tem que saber. Para uma massa igual, né, a hora que eu vou ter maior, se eu tiver maior volume, se conseguir aumentar o volume, eu vou ter menor densidade. E tudo que é menos denso, sobe, tá bom? Bom, aqui eu coloquei no cantinho, ó, a densidade do gelo, que é 0,98. E a densidade da água é 1. Então a densidade do gelo, tá, é menor do que a água. Então o gelo fica em cima da água. Acho que todo mundo sabe que o gelo ele tende a flutuar na água. Os icebergs, um gelo que eu largo num copo, ele vai lá profundo, mas daqui a pouco ele sobe. E por que o gelo fica em cima da água? Porque ele é menos denso, a tabela já está mostrando. Pô, mas o gelo é uma pedra, é um sólido. Como é que ele vai ficar em cima da água? Se eu jogar uma pedra lá na água, ela vai profundo, porque ela é mais, mas ela é feita de outro material. Tá? Agora o gelo, ele tem densidade de 0,98 por causa de uma dilatação irregular, lá que a gente vai estudar depois. Só para lembrar vocês que é importante isso também, que a água, quando ela começa a se resfriar, quando ela começa a congelar, começa a chegar perto de 0 graus, ela aumenta o seu volume. E aí, aumentando o volume, diminui o quê? A densidade, e diminuindo a densidade ela vai para cima, então o gelo vai para cima. Tanto é, se eu encher uma garrafa com água totalmente cheinha, na hora que ela congela, ela aumenta de volume e pode até estourar. Por isso tem estouro de garrafa. Tá? Mas é uma dilatação irregular na água que a gente vai estudar mais adiante, tá bom? Bom, também eu vou falar para vocês aqui, ó, se eu tiver um volume igual, se eu tiver uma substância com volume igual, tá? Toda vez que eu tiver maior massa, eu vou ter maior densidade. Aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem aqui, ó.
Então, coloquei aqui um exemplinho só para vocês verem, para ajudar a fixar, para entender, tá? Aqui, ó, eu tenho um cilindro de alumínio e aqui eu tenho um cilindro de cobre. Os dois têm o mesmo volume, tá? Os dois têm volume igual, o de alumínio e o de cobre. Mas na nossa tabela aqui, ó, o cobre tem 8,9 de densidade e o alumínio 2,7. Então eu sinto na mão aqui, ó, o alumínio é muito mais leve do que o cobre. O alumínio tem muito menos massa, então a matéria do alumínio é muito menos concentrada do que a do cobre. O cobre é muito mais denso. Onde é que está o cobre? Aqui, 8,9. E o alumínio, 2,7. Tanto é que eu vou provar para vocês aqui. Eu vou colocar aqui o alumínio no meu dinamômetro aqui, na minha balança graduada para Newton, e vou largar ele. Ó, a balança distendeu. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos 0,3. 30 gramas deu isso aqui. 30 gramas é 0,3 newtons. Tá? Vou tirar aqui e vou mostrar para vocês que o nosso cilindro de cobre vai fazer diferente aqui, ó. Ó, olha o que distendeu o dinamômetro, muito mais. Marcou 100 gramas, ou seja, marcou mais ou menos 1 newton aqui, tá? Marcou, ou seja, distendeu 3 vezes mais. Se vocês prestarem bem atenção, o alumínio distendeu até aqui mais ou menos, ó. E o cobre distendeu 3 vezes mais, por quê? Porque ele tem 3 vezes mais densidade. Então, quanto mais denso for o elemento, tá, para o mesmo volume, porque os dois têm o mesmo volume, maior vai ser a massa. Então, ó, aqui eu vou escrever a equação de massa. Como é que a gente calcula a massa? Massa é densidade vezes o quê? Vezes volume, tá bom? A massa do cobre é maior do que do alumínio, mas os dois têm o mesmo volume, porque a densidade do cobre é bem maior que o do alumínio. Deu para entender? Tá? Então, quanto maior a densidade para o mesmo volume, substância que tem mais densa, tem mais massa. Acho que isso vocês já sabem do dia a dia. Tá? Se eu pegar um pedaço de ferro, tá? Ou um balde com terra, a terra tem densidade 5,5. E se eu pegar um balde com algodão, vai ser muito mais leve. Porque o algodão é muito menos denso. Tá? Muito, muito menos denso. Tá? Só para vocês entenderem um pouquinho aqui. Tá? Bom, então, se o volume for igual, maior a massa, maior a densidade. Tá? Então, mostrei o exemplo para vocês. Bom, aqui eu tenho o conceito de densidade e de massa específica. Os dois, né, têm a mesma equação. A densidade é massa pelo volume. Só que quando eu calculo a densidade, guris, é importante lembrar isso, que eu calculo a densidade do corpo. E quando eu calculo a massa específica, o nome já está dizendo isso, massa específica. Eu estou calculando a massa específica da substância que compõe o corpo, que tem que ser homogênea, não posso ter misturas de substância. Então, assim, quando eu estou calculando a massa específica, eu estou calculando a massa específica do cobre, do alumínio, do aço e da cortiça. A cortiça é 0,3, então a cortiça é bem leve, flutua na água, não é? Então, assim, vamos ver aqui a diferença. Quero que vocês tirem uma fotinha aí, se vocês quiserem, tá? Ou deu tempo para vocês anotarem. Eu vou tentar ver com vocês agora a diferença conceitual entre densidade e massa específica, que é importante, tá bom? E também vou fazer um exemplo de como calcular a densidade. Vou apagar aqui, tá bom? Vou dar uma apagadinha aqui. Então, tira uma fotinha aí, tá? Vou apagar aqui e vou desenhar aqui um cubo aqui. Vou desenhar um cubo aqui. Tentar desenhar um cubo aqui, tá? Um tijolo. Só que esse meu tijolo aqui vai ter uma parte aqui, ó. Uma parte oca aqui no meio aqui, ó. Vai ter uma parte que vai ser oca, tá bom? Vai ter uma parte aqui que vai ser oca, tá? Então aqui, ó. Aqui eu tenho uma parte toda sólida, tá? E exatamente aqui, de vermelho, eu tenho uma parte que é oca. Aqui eu tenho um volume oco. Esse cara aqui tem um volume oco, tá? Vamos dizer que seja 10 centímetros cúbicos, tá? Vou colocar um chãozinho aqui para não rodar no psicotécnico.
E todo o volume desse cubo aqui, ó, todo o volume dele, todo o volume do cubo, tá? Do cubo, vamos dizer que seja 50 centímetros cúbicos, tá bom? E que eu coloquei esse meu cubo numa balança e a massa dele deu 100 gramas, tá bom? Deu 100 gramas, tá? 100 gramas. E aí, vou apagar aqui, espero que vocês tenham copiado, tá? A gente vai ver agora aqui o exemplo, tá? Esse exemplo aqui que eu vou chamar de número 1, que vai definir densidade e massa específica, tá? Agora o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tentar explicar a definição entre densidade e massa específica, a diferença entre eles. Vou calcular primeiro a densidade. Gosto muito de perguntar em prova assim, ó. Calcule a densidade e a massa específica desse cubo respectivamente. Será que é igual? Vamos ver. Então a densidade é a massa do cubo dividido pelo volume do cubo. Concorda comigo? Tá? Então, quanto que vale a nossa massa? Vamos ver. A nossa massa é medida em gramas, deu 100 gramas. Ok? Tá? E o nosso volume, como eu estou pegando a densidade, lembra que densidade leva em conta o corpo todo, tá? É 50. 50 o quê? Centímetros cúbicos. Então é uma continha fácil aqui. Se eu dividir 100 por 50, corta os zeros aqui, fica 10 dividido por 5, 10 dividido por 5 dá 2. 2 gramas centímetros cúbicos, ok? Essa é a densidade do cubo. Agora, se eu for calcular a massa específica, que é representada pelo símbolo Mi grego, que é um muzinho com a perninha puxada, que eu esqueci de falar para vocês aqui. Essa é uma letra grega, é o Mi. Vão lá e vejam no computador como é que é o Mi, ou no livro, se vocês não estão entendendo aqui. Então, a massa específica, ela também é calculada pelo volume, pela massa, desculpa, dividido pelo volume. Só que nesse caso aqui é o volume da substância, da onde eu tenho substância. Será que eu tenho substância em todo esse cubo aqui? Não, eu tenho uma parte oca. E essa parte oca, quando eu vou calcular a massa específica, eu tenho que tirar ela. Porque aqui não tem substância. Massa específica calcula a substância, que tem que ser homogênea. Esse cubo aqui tem que ser todo feito de ferro, todo feito de aço. Não posso ter mistura de ferro e aço, entendeu? Homogêneo é uma coisa igual, homogênea. Tá? Ele tem que ter massa específica igual, constituído do mesmo material. Senão não dá para calcular massa específica, tá bom? Aí eu só posso calcular a densidade. Se eu for calcular a massa específica, eu vou ter que descontar o volume de todo o corpo pela parte oca. Não posso pegar a parte oca, tenho que tirar fora. Então o volume da substância aqui, ó, volume da substância, da onde eu tenho substância, vai ser 50 menos 10. Concorda comigo? Então o volume da substância, tá? CUB aqui, vai ser 50 menos 10, 40. 40 centímetros o quê? Cúbico. Acabei de achar o volume da substância, que é onde me interessa para massa específica. Lembra? Densidade eu pego o corpo todo e massa específica eu só pego onde tem substância. Na parte oca não tem substância, tá bom, guris? Então eu vou pegar 100, a massa continua a mesma, porque eu medi na balança, 100 gramas, e vou dividir pelo volume da substância, que deu 40, que eu calculei lá no cantinho. Tá? Substância. Tá? Aqui está aparecendo essa, mas substância. Tá? Aqui é centímetros cúbicos. Então aqui corta aqui. Tá? 10 dividido por 4, quanto que é? Se fosse 8, daria 2. Mas como é 10, dá um pouquinho mais. Então vai dar 2,5. É uma continha simples, eu acredito que vocês saibam fazer, né? 2,5 centímetros. O que aconteceu aqui, ó? A densidade aqui, ó, deu menor do que a massa específica. A massa específica é a matéria, o tipo de matéria que é constituído esse cubo. E a densidade é o corpo todo, é a densidade do corpo, tá? Essa é a diferença conceitual, tá? Então pode acontecer de cair numa prova. Dá um exemplo desse e pede para te calcular. Calcule a densidade e a massa específica do corpo respectivamente. Nesse caso aqui deu diferente porque o corpo tem uma parte oca. Se esse corpo fosse todo sólido, não tivesse essa parte oca,
Se ele não tivesse essa parte oca, daí a densidade e a massa específica seria igual, estão me entendendo? Se esse corpo fosse todo igual, todo ele sólido, constituído de ferro, por exemplo, eu acharia a densidade do ferro e acharia a massa específica do ferro, os dois iguais. Mas como tem uma parte oca, que não tem substância, deu diferente. Por ter uma parte oca, né, esse corpo é menos denso do que a massa específica do material que compõe ele. Tá? Então, assim, essa parte conceitual, não vamos estar cobrando tanto na prova de vocês, mas é importante saber essa diferença. O pessoal às vezes não explica a diferença. Tá? Bom, tira uma fotinha aí, que aqui apareceu grama centímetros cúbicos, aqui ó. Apareceu grama centímetros cúbicos, e grama centímetro cúbico eu não falei o que é ainda. É unidade de densidade, unidade de massa específica, unidade usual. Então eu preciso achar um cantinho aí agora, para explicar para vocês como é que a gente... Qual é a unidade de densidade, que é importante também, tá? Espero que vocês tenham entendido, né? Tá? Vou apagar aqui, tá? E agora eu vou explicar para vocês, dar uma ideia, né, da unidade. A unidade de densidade massa específica é igual, né? Os dois são calculados dividindo a massa pelo volume. Então a unidade no Sistema Internacional de Medidas, que é o SI, é quilos, tá pessoal? Quilos metros cúbicos. E no SI, que a gente acabou no usual, que a gente acabou de ver aí, é o grama centímetros cúbicos. A gente tem que lembrar como você passa de um para o outro, tá? Porque às vezes acontece, tá, de eu estar lá com a minha densidade em gramas centímetros cúbicos, tá? E a medida lá, por exemplo, do cubo lá que eu fiz deu em metro. Metro com centímetro não dá para te calcular. Em física, é metro com metro, tá? E quilo com quilo. Eu não posso ter metro e centímetros ao mesmo tempo na conta. Duas unidades de comprimento ao mesmo tempo, ou duas unidades de massa ao mesmo tempo, tá? Então assim, toda vez que eu passo de quilos metros cúbicos para gramas centímetros cúbicos, eu vou multiplicar por 10 na menos 3. Aí aqui até parece que está errado, né? Pô, de quilos menos 3. Ficou feio isso aqui, essa caneta de granita falhou. Vou tirar aqui, colocar de preto. Vezes 10 na menos 3, em cima mesmo aqui. E da volta eu vou multiplicar por 10 na 3. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Tá, vou pegar aqui. Que 1 quilo metros cúbicos, tá? É a mesma coisa que 10 na menos 3 grama centímetros cúbicos. E aí, pessoal, tá errado isso. Quem vê que não tá errado, ó, vou provar para vocês. 1 quilo, e aqui metros cúbicos. 1 quilo não é 1000 gramas? 1000 gramas é quanto? É 10 na 3, não é? Ó, 1000 é 10 na 3, então 1 quilo é 1000 gramas, todo mundo sabe, 1 quilo é 1000 gramas. E 1 metro cúbico, se eu for passar para centímetros cúbicos aqui, ó, é 10 na 6. Aí o pessoal não lembra, mas aí é bom lembrar aqui, ó, que 1 metro é 100 centímetros, ó. E 100 centímetros é 10 na 2, ó. É 10 na 2 centímetros, ó. Então quando eu vou passar de metros para centímetros, eu multiplico por 10 na 2. Mas como tem esse cubo aqui, ó, vai ser 3 vezes 2. Vai ser 3 vezes 2, então vai ficar 6, ó. Ó, 1 metro é 100 centímetros, que é 10 na 2. Então assim, toda vez que eu vou passar de metro para centímetro, eu multiplico por 10 na 2. Mas como aqui está o cubo, esse 3 vai multiplicar o 2 lá, ó. Então por isso que ficou 6. Aí na hora de fazer a conta aqui, ó, 10 na 3 dividido por 10 na 6, o que a gente faz na divisão de potência? Eu mantenho a base e diminuo os expoentes. Vai ficar 3 menos 6, ó. 3 menos 6 vai dar menos 3. Acho que vocês sabem fazer essas contas, ó. 3 menos 6, tá? Vai dar menos 3. Eu tinha 3 reais positivo, fui lá e tirei 6, fiquei com 3 negativo. Então, 10 a menos 3 grama centímetros cúbicos. Tá aí, ó. Não tá errado. Acabei de provar para vocês. Então,
Para passar de quilos metro cúbico para gramas centímetros cúbicos, multiplico por 10 na menos 3. E de gramas centímetros cúbicos para quilos metros cúbicos por 10 na 3, ok? Bom, se quiser, tire uma fotinha aí, vou sair um pouquinho aqui para vocês pegarem aqui. E vou apagar aqui de novo e vou fazer um outro exemplinho de conta aqui para vocês, que é importante. Um outro exemplo aqui, ó. Digamos que, um exemplo número 2 agora aqui, ó. Digamos que você está dentro da sala de aula fazendo uma prova, tá? Do Enem. E nessa sala de aula tem algumas dimensões assim, tá? Tem dimensões assim, tá? Tem 6 metros aqui, tem aqui 5 metros de largura e tem de altura aqui 3 metros, ok? E nessa sala, dentro dessa sala aqui tem ar. E vamos levar em conta que não tem nada, tá vazia a sala, não tem cadeira, não tem mesa, não tem nada, só tem a sala por enquanto. Tá? Aqui eu tenho uma sala, tá? E tem ar dentro dela. Agora eu pergunto para vocês, sabendo a densidade do ar que eles dão, que é 0,0012, que eles têm que te darem, vai alguém te pergunta na tua prova, vamos chamar aqui exemplo 2, quanto de massa de ar, qual é a massa, quanto de massa de ar em quilos tem nessa sala de aula? Quantos quilos de ar tem nessa sala de aula de vocês? Que vocês estão fazendo a prova. E aí? Tu vai chutar 100, 40, 20, 400? Como é que a gente calcula a massa de ar? O ar tem massa, né? Todo mundo sabe. Tanto é que tem gente que quando vai comprar lá tomate, e enche de tomate o saco de tomate, bota na balança e fica estufado de ar. Tem uns tão munheca que furo e aperta o saco. Porque se eu colocar um saco com tomate cheio de ar dentro da balança, vai marcar, sei lá, 1,50 kg. Se eu furar e apertar, vai marcar 1 kg só. 50 gramas era de ar. Tem uns que apertam para não comprar ar, né? Não sei se vocês sabiam disso. Então a massa é eu pegar a densidade e multiplicar pelo quê? Pelo volume. Então quanto de ar será que tem nessa sala de aula? A densidade, tá? Eu já tenho lá na tabela. E o volume eu não tenho. Então vamos calcular o volume na nossa sala. Como é que a gente calcula o volume na nossa sala? Volume, vou pegar uma caneta aqui, escrevo, volume, tá? É, por exemplo, comprimento, que é 6, largura, que é 5, e altura, que é 3. As medidas que eu coloquei na minha sala, tá? Que é o volume da sala. Nesse caso, 6 é 5, 30, e 30 vezes 3 é 90 metros cúbicos. Por que metros cúbicos? Metros vezes metro vezes metro. Metros cúbicos. Tá? O volume aqui está em metros cúbicos. Mas a minha densidade aqui está em gramas, ó. Então, veio a matéria que eu expliquei para vocês. Como é que a gente passa? A gente não pode trabalhar com centímetros cúbicos e com metros cúbicos. Ou eu passo aqui para centímetros, mas aí eu vou achar a resposta em gramas. Eu estou pedindo a resposta em quê? Em quilos. Então, vou ter que passar esse cara aqui para quilos. E como é que eu passo aqui para quilos? Vai ficar 0,012 vezes 10 na 3. Lembra lá? Quilos, metros cúbicos. Vou ter que colar isso em algum lugar, gravar isso aí. De gramas, centímetros cúbicos para quilos, eu pego o número e multiplico por 10 na 3. Então vai ficar quanto aqui? 0,0012 vezes 10 na 3 quilos, metros cúbico vezes 90 metros cúbicos. Aí o que aconteceu aqui, ó? Ficou metros cúbicos em cima e metros cúbicos embaixo. O que eu faço com eles aqui, ó? Corto, tá? Estão enxergando, ó? 0,02 vezes 10 na 3. Lembra de gramas, centímetros cúbicos aqui, ó? Para quilos, metros cúbicos. Olha lá no desenho, há pouquinho atrás a gente viu. Multiplica por 10 na 3. E aí eu deixei em quilos, metros cúbicos. Então a minha massa vai dar quanto agora? A minha massa... Cara, esse 0,012 vezes 90 aqui, vezes 10 na 3, tá chato. Então eu vou mexer nessa vírgula. Vamos mexer na vírgula. Se eu tocar a vírgula para a direita, vocês lembram? Vou tocar a vírgula para a direita 1, 2, 3 vezes. 3 vezes a vírgula para a direita e eu acrescento
número 3 negativo lá em cima, lá, ó, é menos 3 lá em cima. Se fosse 4 vezes, seria menos 4. Se fosse 5 vezes, seria menos 5. Se fosse uma vez, seria menos 1. Então, que número eu vou escrever agora? Ficou aqui a minha vírgula. Ficou 1,2 vezes 10. Quanto ficou meu expoente? Ó? Tinha 3, 3 com menos 3. Eu tinha 13 reais, fui lá e tirei 3. Ficou 0. Então ficou quanto aqui? 0. Vezes quanto? Vezes 90. Vezes 90. Aí agora eu vou ter que fazer uma conta, né? Vou ter que fazer uma conta que é 1,2 vezes 90. Vamos achar um cantinho aqui para fazer a conta. Vamos fazer aqui, ó. Vamos usar o vermelho aqui. 90 vezes 1,2. Ó, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 9, 9. 0, 8. Ô, caneta feia nada. 8. 9 com 1, quanto que é? 10. Deu uma casa depois da vírgula, bota a vírgula aqui. Deu 108, guris, ó. 1,2 vezes 90, dá para vocês fazerem no celular. Dá quanto? 108 o quê? Quilos de ar dentro da sala de aula. Se ela estiver vazia, sem nada. Então, mostrei aqui para vocês que o ar tem massa dentro da sala de aula. Eu tenho 108 quilos de massa se a sala de aula tiver essas dimensões aqui. Então, eu mostrei um exemplo de como calcular a densidade com o cubo. Mostrei a diferença entre densidade e massa específica. Mostrei um exemplo de como calcular a massa. Tá? Falei de algumas coisas teóricas. Tá bom? E essa matéria tem muita coisa teórica. Por exemplo, aqui, ó. Nós olhar nessa tabela aqui, o mercúrio, ó, tem 3,6 de densidade. O ouro tem 19,3. Então, quem é o elemento mais pesado dessa nossa tabela aqui? É o ouro, tá? Então assim, ó, como é que os mineiros vão minerar ouro lá com aquela bateia deles? Eles pegam um monte de terra, botam naquela baciazinha deles que eles têm e levam na água corrente lá do rio. E fazem assim, ó. E aí a água vai passando e vai levando tudo que é menos denso e só vai ficando as coisas mais densas, que são algumas pedras e também o que? Os grãozinhos de ouro, por ser muito densos, eles vão para onde? Para baixo. Cuidado essa coisa de densidade, tá? Tudo que é mais denso, tá? Vai para onde? Para baixo. Tudo que é menos denso vai para cima. Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Um abração, tá? Até a próxima aula, ok?